A gravidez é um momento importante na vida das mulheres que querem ter filhos. O nascimento de um filho é um momento único que deve vir cheio de alegria e felicidade para a mulher e seus familiares. Mas, infelizmente, muitas mulheres não têm esse momento porque sofrem com um fenômeno chamado violência obstétrica. A violência obstétrica refere-se aos diversos tipos de agressão que as mulheres podem sofrer no pré-natal, no parto, pós-parto ou em situações de abortamento. Neste educativo, vamos conhecer os tipos de violência obstétrica e saber o que fazer para evitar esse problema. Olha, a violência obstétrica é um fenômeno que acontece, com a mulher quando ela está antes da gravidez, durante a gravidez e depois da gravidez, ou seja, no pré-natal, durante o parto e no puerpério. Normalmente são violências perpetradas por profissionais de saúde que, ao atender esta mulher que já está vulnerabilizada, que está com medo do parto, que tem medo da gravidez, tende a ceder para todas as pressões que lhe são impostas durante esse período. Então, a violência obstétrica ela é um ato deliberado, não é um erro, não é sem querer, ele é deliberado, de agressão à saúde de uma mulher gestante. A violência obstétrica é um assunto invisibilizado no Brasil, mas muito presente. Segundo dados da Fundação Perseu Abramo, cerca de 25% das mulheres brasileiras sofrem algum tipo de violência no período pré-natal ou no momento do parto. As atitudes vão desde assédio moral, negligência, até a violência física e o desrespeito pelas escolhas e direitos da gestante. Sem dúvida. O Instituto Perseu Abramo tem uma pesquisa que diz que 1 a cada 4 brasileiras já sofreu violência obstétrica no Brasil. A violência obstétrica é reconhecida como questão de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. A violência obstétrica é um problema de saúde pública porque ela desencadeia outros tipos de doenças, ou seja, não só doenças, mas também de disfunções no corpo, de síndrome do pânico. A mulher que sofre violência obstétrica num parto, ela possivelmente vai precisar de um apoio psicológico depois, se não desencadear transtornos psíquicos ou psiquiátricos mais fortes, mais sérios. Então, sem dúvida nenhuma, é um problema de saúde pública e deve ser tratado como um problema de saúde pública. Apesar da expressão violência obstétrica ser utilizada, existem algumas polêmicas quanto a essa denominação. Nós temos uma certa dificuldade de aceitar a denominação violência obstétrica. Por qual razão? Porque a violência obstétrica, embora seja um nome consagrado na literatura médica internacional, na literatura jurídica, é um nome que ele oferece um conceito ao leigo equivocado do que vem a ser essa violência. Imagina-se, se for perguntado isso a uma pessoa qualquer, que ela vai responder que a violência obstétrica é aquela praticada por um obstetra. Claro que ela pode ser praticada por um obstetra, mas a violência obstétrica é algo muito maior do que isso. Então isso tende a uma demonização de um único profissional. E aqui não é uma posição corporativa, porque hoje eu estou investido da presidência da FEBRASO, que faz a representação associativa de todos os ginecologistas e obstetras. Não, se houver um obstetra violento, que não respeite a grávida, ele merece toda a nossa reprovação. Não vamos dar acolhimento a qualquer obstetra que eventualmente não haja com respeito e acolhimento. Mas nós preferimos que se denomine violência contra a mulher grávida. Recentemente, o Ministério da Saúde emitiu um ofício, uma nota, dizendo que iria retirar a expressão violência obstétrica das normas e das portarias. Essa decisão causou uma grande preocupação, inclusive do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal emitiu uma recomendação para que essa expressão continue a ser utilizada nas portarias. Nós não podemos colocar a sujeira por debaixo do tapete. A violência obstétrica, que foi constatada no inquérito civil do Ministério Público Federal e que foi constatada em audiência pública do Ministério Público Estadual no ano de 2015, ela existe. Nós ouvimos relatos de muitas mulheres que sofreram procedimentos abusivos, violência,
seja na forma de xingamento, seja na forma de procedimentos dolorosos, de desrespeito à sua condição de gestante, e o fato de você proibir o uso da terminologia em nada ajudará na construção de políticas para coibi-la. No momento em que, quando nós pesquisamos na jurisprudência brasileira o termo violência obstétrica e nós não achamos, nós não localizamos processos, nem em primeira, nem em segunda instância, nem em terceira instância, de violência obstétrica, mas nós localizamos situações de violência obstétrica sob o termo erro médico, nós temos um problema. Se é um erro, a gente está lidando com um determinado tipo de ilicitude, mas se é uma violência, a gente está lidando com um crime, a gente tem uma responsabilidade penal. Então, a violência obstétrica precisa ser preservada enquanto termo, mas ela ainda é confundida na jurisprudência como erro. Nós só achamos decisões se nós pesquisarmos sobre erro médico. E aí a gente vai atrás das decisões e vê que teve uso de ocitocina, teve uso de manobra de Christeller, teve episiotomia com problemas, teve situação de deixar a mulher em trabalho de parto, onde o bebê nasce morto. A gente tem uma série de situações de violência que estão camufladas sobre o termo erro. E isso implica que a mulher só pode efetivamente ajuizar ações cíveis. Se eu tenho a violência e reconheço esse fenômeno como violência, eu posso ir atrás também da responsabilidade penal desses profissionais em relação à violência obstétrica. Embora o termo violência obstétrica possa sugerir que apenas médicos cometam tais atos, isso não é verdade. Qualquer profissional ou prestador de serviço na saúde pode cometer a violência contra as gestantes. Quaisquer profissionais, normalmente a gente associa a violência obstétrica aos profissionais de saúde, né? Que são quem atendem essa mulher no pré-parto, no parto e no pós-parto, tá? Mas lembrando que a violência obstétrica também pode ser cometida, e a gente defende isso nos nossos artigos científicos, por familiares, tá? Mas nesse caso, a depender do contexto, a gente está focando na violência obstétrica como uma forma de violência doméstica. E aí vai incidir a Lei Maria da Penha. A violência obstétrica pode acontecer com qualquer mulher grávida, mas algumas podem ser consideradas grupos de risco. Mulheres negras e também outras mulheres, como mulheres indígenas, né, mulheres empobrecidas, mulheres migrantes, elas costumam sofrer mais violência obstétrica. Por quê? Porque na sociedade brasileira, esse grupo de pessoas, seres humanos, sofre mais discriminação. Então a gente fala de interseccionalidade, né? Então é aquela situação da discriminação por ser mulher, da discriminação por ser negra, da discriminação por ser pobre. A violência obstétrica pode ser classificada em violência obstétrica na gestação, negar atendimento à mulher ou impor dificuldades ao atendimento pré-natal, ofensas à mulher e sua família, além de comentários constrangedores por sua cor, raça, etnia, idade, escolaridade, religião ou crença ou condição socioeconômica, entre outras. Negligenciar o atendimento de qualidade, agendar parto cesariano sem recomendação e baseado em evidência científica, atendendo aos interesses e conveniência do médico. Agora, tem outros tipos de violência obstétrica, como, por exemplo, a mulher senta pela primeira vez na frente do médico ou da médica e fala o seguinte: eu gostaria de ter um parto natural e eu só faria uma cesárea se fosse necessário para salvar a minha vida ou a vida do meu filho. E aí o médico ou a médica vira para ela e fala o seguinte: parto natural é de virar os olhinhos, hein? Ou seja, já começa um processo de desacreditar a mulher, de destituí-la do lugar de dona do próprio corpo, de dona do processo de parto, né? Com um processo de aproveitar a vulnerabilidade da mulher. Então isso também é violência obstétrica, veja, não necessariamente atuando no corpo da mulher, mas na integridade psíquica, num momento de extrema vulnerabilidade, especialmente para as mulheres que estão tendo a primeira gestação, né? Então isso tudo é violência obstétrica. Violência obstétrica no parto. Recusa de admissão em hospital ou maternidade. Impedimento da entrada do acompanhante escolhido pela mulher. Procedimentos que incidam sobre o corpo da mulher, que interfiram, causem dor ou dano físico de grau leve a intenso.
cesariana sem indicação clínica e sem consentimento. Impedir ou retardar o contato do bebê com a mãe logo após o parto ou dificultar o aleitamento materno. Os eventos mais comuns que se rotulam como violência obstétrica é qualquer tipo de destrato na relação que se estabelece entre o sistema de saúde, né, sistema de saúde na sua estrutura ou sistema de saúde através dos profissionais que representam o sistema de saúde. Qualquer tipo de violência, não respeitar a identidade, né, não respeitar a singularidade dessa paciente. Então, é uma violência na relação entre sistema de saúde, estrutura, profissionais de saúde e uma mulher grávida. Durante o parto, existem alguns procedimentos mais recorrentes que se caracterizam como um parto violento. Dentre eles, episiotomia. A episiotomia é o corte na região do períneo, entre a vagina e o ânus, feito com o intuito de ampliar o canal do parto para facilitar a passagem do bebê. Ela é usada com o objetivo de evitar uma possível laceração ou rasgo irregular. Uso da ocitocina. Indicada para a indução do parto, a ocitocina sintética é uma droga usada quando não há evolução da dilatação após muito tempo de contrações. Se ela for aplicada sem o paciente saber e sem necessidade, pode ser considerada uma violência. Ponto do marido. O ponto do marido é um ponto que se faz ao término da sutura de uma episiotomia, onde se aperta a entrada da vagina com o intuito de torná-la mais estreita, teoricamente aumentando a satisfação sexual do homem. Manobra de Christeller. Este procedimento consiste em pressionar a parte superior do útero para acelerar a saída do bebê. Ele pode levar a traumas tanto no bebê quanto na mãe. Lavagem intestinal. A lavagem intestinal pode ser feita para diminuir os riscos de escape de fezes durante o trabalho de parto. No entanto, ela não é recomendada antes do parto pela OMS. Fazer esse procedimento sem o consentimento da gestante pode ser considerado violência obstétrica. Restrição de alimentação e bebida. É comum que a mulher seja mantida em jejum durante o trabalho de parto normal. Não há mais respaldo científico para manter as mulheres em jejum absoluto caso o trabalho de parto esteja fluindo de forma saudável. Impedir que a mulher grite ou se expresse. As contrações do trabalho de parto doem. Quando as gestantes as sentem, é comum a vontade de se expressar e gritar. Muitas vezes, por falta de cuidado, isso pode ser repreendido pela equipe médica. Impedir livre posição e movimentação durante o trabalho de parto. Em um trabalho de parto normal, é benéfico que a mulher consiga se movimentar e ficar em várias posições. No entanto, muitas vezes a equipe impede isso e a faz ficar deitada na cama. Existem algumas situações específicas nas quais a mulher pode ser orientada a ficar na cama durante o trabalho de parto, limitando seus movimentos. No entanto, no momento do parto, as posições verticais são mais adequadas, além de, no geral, ser a preferência da mulher. Não oferecer métodos de alívio da dor. O ideal é que durante o pré-natal, a mulher esteja preparada para vivenciar essa dor de forma mais consciente. No entanto, toda gestante deve ter direito a métodos de aliviar essa dor. Algumas formas são oferecidas pelos médicos, como massagens ou anestesias, como a peridural. Não oferecê-las configura violência obstétrica. Raspagem dos pelos pubianos. A tricotomia. Raspar os pelos pubianos sem o consentimento da mulher, quando não necessário. Não permitir a entrada de acompanhante indicado pela mulher. É lei. Toda mulher tem direito a um acompanhante, indicado por ela, tanto nas consultas de pré-natal, bem como na hora do parto. A proibição do acompanhante pelo hospital é uma violação de direitos. Violência psicológica. Toda ação verbal ou comportamental que cause na mulher sentimentos de inferioridade, vulnerabilidade, abandono, medo, instabilidade emocional e insegurança.
Além das manobras clássicas, né, ou do que é mais usual, como a manobra de Christeler, como o uso da ocitocina, como a episiotomia, existe uma violência obstétrica que é das piores e que ela fica invisível, que é a violência psicológica, né? Que são as brincadeiras, as chacotas, as ironias, as ridicularizações que são feitas em relação a essa mulher quando ela está com dor, do tipo, na hora de fazer não doeu e agora você está gritando. Do tipo, não grite porque se você gritar você vai ficar sozinha, eu vou desistir de estar aqui com você. Então, são violências que vêm culminadas com ameaças e geram um pânico infinitamente maior nessa mulher. Lembrando que a ansiedade é vasodilatadora e sendo vasodilatadora, ela vai sangrar mais durante uma cesárea, por exemplo, e ela vai referir mais dor. Ela também, né, acaba interferindo no limiar de dor dessa mulher, porque a dor tem um componente subjetivo absolutamente inquestionável. As violências que eu sofri foram manobra de Christeler, episiotomia, tricotomia, me foi negado acompanhante, me foi negado ter contato pele a pele com meu bebê assim que ela nasceu e estouraram minha bolsa também. E existe ainda um outro tipo de violência obstétrica muito importante, não tão comentada, a violência obstétrica no abortamento, que se caracteriza por negativa ou demora no atendimento à mulher em situação de abortamento, questionamento à mulher quanto à causa do abortamento, realização de procedimentos invasivos sem explicação e consentimento e, frequentemente, sem anestesia. Ameaças, acusação e culpabilização da mulher. Olha, é muito importante que a gente atente para situações, né, limítrofes na violência obstétrica. São elas uma situação de abortamento, tá? Pode ter sido um abortamento provocado ou abortamento espontâneo, mas especificamente o abortamento provocado tende a gerar uma rejeição da equipe médica em relação a essa mulher, apesar dela estar num momento de máxima dor psicológica. Então, uma das primeiras perguntas que uma mulher que acabou de provocar o aborto, ela faz para a equipe médica é: eu ainda vou poder engravidar? Tá? Porque ela o fez sob uma situação de desespero, então ela está ali muito mais vulnerável emocionalmente e ela não deveria estar sendo julgada, mas sim efetivamente acolhida. A violência obstétrica pode trazer sérias consequências tanto para a saúde da mulher quanto para o bebê. Olha, a principal consequência é o óbito materno e o óbito fetal. Tá? Existe uma incidência significativa aí em relação à violência obstétrica, mas para além disso, você pode matar em vida. Tá? O parto passa a ser tão traumático para aquela mulher que isso interfere no exercício da sua personalidade, no exercício da sua sexualidade, na sua autoestima, na maneira com que ela confia nas pessoas. Isso pode interferir, inclusive, na relação que ela mantém com este filho, né? Que foi gerador de uma situação traumática, supostamente. Então, do ponto de vista psicológico, as relações se dão de uma forma tão complexa e tão imbricada que isso pode inviabilizar essa mulher relacionalmente. A paciente está numa situação muito vulnerável. Imagina você sofrer uma violência, seja verbal ou física, no momento que é para ser feliz. Então isso daí ela vai carregar para o resto da vida, né? E também tem vários estudos mostrando que até para a criança, aquilo que ela sofre dentro da barriga, ela pode ter consequências futuras. Então tem que se evitar mesmo e tem que ser um ambiente respeitoso. Muitas mulheres vítimas de violência obstétrica não sabem reconhecer o problema. Eu tomei conhecimento do que era violência obstétrica quando eu estava gestante pela segunda vez e eu decidi ter uma doula, né? E aí eu comecei a relembrar como que foi meu primeiro parto, como que foi minha primeira gestação, e daí sim caiu a ficha de que o que eu achava que era normal, que era naturalizado por mim, não era normal, né? Era violência. Sem dúvida alguma. O grande problema é que ela não percebe que ela sofreu violência obstétrica. Por exemplo, com o uso da ocitocina, ela tomou um soro e não sabe o que está no soro, né? Com o uso da manobra de Christeler, o profissional vai dizer que ele precisa fazer aquilo, né? Ou que a episiotomia ela é necessária. Como ela não tem o conhecimento técnico para avaliar
se aquilo é ou não arbitrário e aquilo está perpassando pelo consentimento dela no momento em que ela está muito vulnerável ou sob a ameaça de ou você faz do meu jeito ou você vai parir sozinha, eu saio daqui. Tá? Então, ela acaba cedendo ao que está sendo colocado. Ou é muito comum que o profissional, médico ou de enfermagem, diga, quem sabe sou eu, fui eu que estudei para isso. E aí ela não tem consciência de que isso é uma violência. Inclusive, a maioria delas nem tem consciência de que elas têm o direito de ter presentes na hora do parto um ente querido, que não precisa ser o marido ou o companheiro. Com o reconhecimento da violência obstétrica que ela sofreu, a mulher deve procurar seus direitos através de um advogado ou da Defensoria Pública. Quando ela sofre a violência obstétrica, ela deve procurar a Defensoria Pública ou um advogado, tá? Porque ela deve ajuizar a ação. E é muito importante que se comece a perceber com uma maior incidência o caráter penal destas atitudes, porque é uma violência, não é mero erro médico. É muito importante. O amparo legal, ele não é só da natureza civil, ou seja, você tem ali um hospital, ou um plano de saúde, que cometeu uma violência obstétrica e você vai com o Código de Defesa do Consumidor discutir a violência obstétrica, mas também você tem lesões corporais leves ou gravíssimas que podem ser discutidas no âmbito criminal também, podem e devem ser discutidas no âmbito criminal. A mulher pode denunciar a violência obstétrica no próprio hospital que a atendeu, na secretaria responsável pelo estabelecimento, municipal, estadual ou distrital, nos conselhos de classe, CRM, quando o desrespeito veio do médico, COREM, quando do enfermeiro ou técnico de enfermagem, FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ligando no 180, Central de Atendimento à Mulher, ou 136, Disque Saúde, Ministério Público de sua cidade. A violência obstétrica é muitas vezes decorrente de uma falta de consentimento na realização das intervenções e escolhas durante o parto. Por isso, um bom instrumento para evitá-las é preparar um plano de parto junto com o obstetra. O plano de parto pode ser um documento formal, não é? Escrito à maneira da própria paciente, colocando as suas expectativas, a sua vontade, aquilo que ela gostaria que acontecesse no seu parto. Quando esse sistema formal, quando esse documento formal não está redigido, acho que o profissional de saúde deve conversar com a paciente, né, explicando o que é o parto, vendo as visões que ela tem, né, para respeitar em relação às suas expectativas. Então, é importante que se escute as pacientes, que se respeite o plano de parto dentro das possibilidades daquele caso em si, e se necessário for contrariar alguma das expectativas que ela registrou no plano de parto, é importante que se justifique os porquês, para que ela entenda perfeitamente que aquela vontade não poderá, nestas circunstâncias, ser respeitadas, porque se não fizermos a intervenção, o prejuízo poderá ser maior. Acho de extrema importância a mulher ter um plano de parto e um pré-natal bem feito, né? Porque isso pode indicar o tanto de risco que a gravidez dela pode ter ou não. Então, é muito importante. O plano de parto é aquilo que assegura também a mulher do que as pessoas podem ou não fazer com ela e do que ela permite ser feito com o corpo dela, né? O acompanhante no parto, hoje ele é obrigatório, né? Tem uma lei que fala sobre isso desde 2015 e ele faz total diferença no momento do nascimento, do trabalho de parto, né? Porque alguém, e aqui na Casa Ângela a gente fala muito sobre isso, durante o pré-natal, a gente fala para essa mulher escolher essa pessoa pensando em alguém que sempre coloca ela para cima, que sempre apoia ela, que sempre incentiva ela, que sempre ela faz conquistar os sonhos e os desejos dela. Então é essa pessoa que tem que ser o acompanhante dela. E essa pessoa pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser a irmã, pode ser uma amiga. E ela precisa ter pessoas que vão estar lá do lado dela e que vão apoiar a escolha dela, sabe? Para que naquele momento que ela diga assim, eu não aguento mais, eu quero uma cesárea, essa pessoa vai dizer, olha, você vai conseguir, você chegou até aqui, a gente está junto, né? Então, é extremamente importante, porque é alguém que vai ter um conhecimento profundo sobre aquela mulher. A violência obstétrica pode ser prevenida e passa por uma combinação de diversos fatores como informação para a comunidade, formação e capacitação profissional para profissionais de saúde,
boas práticas obstétricas, políticas públicas e leis que protejam e garantam a saúde e qualidade de vida da mulher gestante, pois cada momento da gestação é único e a mulher deve aproveitar cada um deles. A dor ela é muito individual para cada mulher, né? Ou para cada indivíduo, cada um sente a dor de uma maneira. Mas parir não precisa ter sofrimento. Não quer dizer que a contração ou a dor que se tem ali naquele momento vai gerar um sofrimento, já que a experiência de acompanhar o nascimento do seu filho tem que ser muito especial. Independente se é a primeira vez, se é a segunda, terceira gestação, quarta gestação, é sempre aquele indivíduo que está nascendo, aquele filho que está nascendo. Então essa experiência precisa ser mágica e especial.